Olá, bom dia meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em nossa aula de hoje, nós vamos iniciar falando um pouco sobre os sistemas de orientação. Esse sistema de orientação ele é utilizado aí para, dentro da cartografia, ou seja, como a própria palavra diz, para nos orientarmos, desde as posições atuais aí que nós sabemos, as direções que são norte, sul, leste, oeste. Então, como que as pessoas, antigamente elas sabiam, em qual direção estava indo, em qual direção elas estavam percorrendo. E aí, através então dos sistemas, naturais, como nós podemos ver, os astros, o Sol, a Lua, e aí nós vamos entender um pouco sobre esse sistema de orientação. Mas antes, pessoal, eu quero convidar vocês a abrir aí o site da Positivo On, O novo Positivo On, vocês vão abrir no Google e vão vir aqui, ó, em plano semanal, onde que eu convido a vocês a recapitularmos um pouco sobre os tipos, o conhecimento dos mapas, para que serve o mapa, como que o mapa era. Na aula passada, então, nós aí vimos um pouco, sobre os tipos de mapas, como que foram feitas, como que foram colhidas as informações, que foi através aí das grandes navegações, pessoal? E aí nessas grandes navegações foi onde, que eles conseguiram então ir mapeando cada pedaço, cada parte, cada continente do planeta Terra. E aí eu convido vocês a virem aqui, colocar ensino fundamental anos iniciais, provavelmente os seus já vão ter anos finais, Os seus já vai estar no ano normal seus. E vim aqui em componente curricular colocar geografia, turma sexto ano A. E aí, pessoal, eu convido vocês a irem aqui em finalizadas na semana 5. Na semana 5, onde que vocês terão um recurso falando um pouco, explicando um pouco sobre os mapas, E aí vocês vão aqui, ó, em recurso digital, a história dos mapas. Então nós vamos recapitular um pouco sobre a história dos mapas, sobre o que o tio explicou para vocês aí. Então, gente, basta vocês olharem, observarem e irem lá, que aí vocês vão conseguir aí fazer a atividade que o tio ele quer que vocês façam, Que eu vou passar bem rápido para vocês verem e depois vocês vão olhar, um por um e observar e escrever a atividade. Então, representar o espaço geográfico sempre foi uma necessidade dos seres humanos. Por quê? Porque precisou-se de representar o espaço geográfico, saber como que o espaço geográfico era, para saber em qual direção eles estariam indo, qual é o continente que eles estariam chegando, em qual direção eles tinham que ir, para achar aquele determinado local que eles tinham visto antes. Então, ali durante as navegações, eles foram, mapeando, cada espaço aí, o espaço geográfico. Eles foram mapeando cada um dos continentes. Então, por meio dos mapas, nós ampliamos nosso conhecimento sobre a área produzida e, consequentemente, o controle sobre ela, assim nós vamos saber onde que termina, onde que inicia aquele determinado continente, aquela determinada área, ou seja, mapeando ela. Muitas pessoas e diversos acontecimentos influenciaram no aprimoramento das representações cartográficas, que eram confeccionadas em argila, pele de animais há mais de 4.000 anos e hoje pode ser reproduzida por modernos dispositivos pessoais como os smartphones, que foi o que eu expliquei para vocês na aula passada, só para nós recapitularmos um pouco. E aqui, pessoal, nessa atividade, eu quero que nessa pequena história dos mapas aqui vem mostrando um pouco como que foi o desenvolvimento do mapa, qual foi o primeiro mapa, como que era o mapa no Egito,
quem foi o primeiro, né, responsável aí por conseguir mapear, conseguir aí, né, calcular a circunferência total da Terra, né? E em que ano que isso ocorreu. Então aí, gente, nesse espaço digital, né, nesse recurso digital sobre a história dos mapas, eu quero que vocês deem uma olhada, né? E aí anotem nos seus cadernos, né, a datação de cada um desses mapas aí que vocês estão observando, né, e de cada um desses instrumentos e como que foi, né, o desenvolvimento do mapa, né, desde o ano 2500 antes de Cristo, né, como que era o mapa antes, né, o primeiro mapa e como que foi se formando, como que foi se transformando aí, né, até chegar na era atual que nós estamos aí na era da atualidade, ok? Isso eu vou disponibilizar para vocês essa atividade e vou pedir para vocês observarem aí, né, esse recurso. Então está no plano semanal, na semana 5 de geografia, beleza? Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o sistema de orientação. Então, por meio da observação do movimento aparente do Sol, né? Aí nós falamos movimento aparente do Sol. Mas por que aparente, professor? Porque antigamente, gente, as pessoas não sabiam que o nosso planeta Terra era o nosso planeta Terra que movia, né? Era o nosso planeta Terra que fazia o movimento de rotação para suceder o dia e a noite, né? Então, as pessoas falavam que era o Sol que se movia na época, né? Então, por isso que é chamado de movimento aparente, né? Porque na verdade é a Terra que realiza esse movimento de rotação do sentido oeste para leste, né? Oeste para leste. Então, é daí que se origina as direções básicas do nosso sistema de orientação, tá bom? Então, é através do movimento aparente do Sol que temos aí então as direções básicas do nosso sistema. Então, como nós sabemos, o Sol ele aparece e se põe todos os dias aproximadamente nas mesmas direções. Ou seja, ele aparece a leste. Então, o local onde que o Sol nascer, né, sempre será aí a direçãozinha leste, ou também chamada de oriente. Então, lembra disso aí, até grifem na apostila de vocês. E quando ele se põe, então ele está se pondo na direção oeste, né? E ali é chamado também de ocidente. Com base nisso, pode ser definido dois eixos de orientação: o eixo leste-oeste e o eixo norte-sul. Por quê, gente? Nessa ilustração aqui abaixo, fica mais fácil de visualizarmos esses eixos leste-oeste, norte-sul, por quê? É possível nós compreendermos esses eixos básicos e aprender a encontrar essas direções aproximadas a partir da posição do corpo do ser humano em relação ao movimento aparente do Sol. Por quê? Toda vez que o Sol nasce, ele está nascendo ao leste. E toda vez na direção que o Sol nascer, nós devemos apontar, então, né, o braço direito. Por quê? Nota-se uma vez que o Sol ele surge à sua direita, né? Então ele está nascendo aqui à direita da criança, dessa pessoa que está aqui, né? Então aí nós vamos estender o braço à direita para sabermos que o Sol ele está nascendo no leste. Então o leste ele vai representar sempre a direita. E esta aproximadamente, né? E esta é aproximadamente a direção leste. E a esquerda já está aproximadamente aí a direção oeste. Então você vai estender o seu braço direito para a direção leste, para a nascente do Sol. Sempre onde que o Sol nasceu, né? O nascente do Sol, braço direito, direção leste. E onde que o Sol se põe, braço esquerdo, direção oeste. Beleza, pessoal? E aí, gente, nós sabendo dessas duas direções, nós também conseguimos achar o nosso eixo
ou seja, norte e sul. A frente da criança será o nosso norte, né? E atrás da criança será, então, o nosso sul. Então, lembram disso, né? Onde que o sol nasce, lado direito, braço direito, direção leste. Onde que o sol se põe, braço esquerdo, direção oeste. E quando estamos parados em posição aí à nascente do sol, nós então podemos dizer que a nossa direção em frente é o norte e atrás é o sul, né? Olha para vocês verem que bacana, né, pessoal? Bem interessante isso aí. Então, norte, sul, leste, oeste são conhecidos como os pontos cardeais, né, ou direções cardeais, né, que são aquelas direções principais que nós já utilizamos aí diariamente para nos localizarmos. Além deles, também existem outras 4 posições intermediárias conhecidas como pontos colaterais, né, ou direções colaterais, que são elas a junção, tá bom, pessoal? Quando falamos da junção, estamos falando da junção de um ponto cardeal com o outro. Assim nós vamos ter aí, né, o ponto colateral, né? Por exemplo, nós temos aqui na nossa rosa dos ventos, né, que ela é desenhada aí dessa forma para demonstrar como uma estrela, né? Vocês podem ver de ponto principal aí os pontos cardeais, eles estão de laranja, e os pontos aí, né, colaterais, eles estão na corzinha azul. Então, quando juntamos uma direção cardeal com a outra, nós temos então um ponto colateral. E essa junção aí, né, nós vamos pegar a palavrinha norte e a palavrinha leste. Juntando o norte com o leste, nós vamos ter o nordeste, né? Ou seja, norte de leste. Deu para entender, pessoal? Juntando aí, né, essas duas palavrinhas, né, essas duas direções, nós temos o nordeste. Norte com leste, nordeste, ou seja, norte de leste, né? Juntando aí a palavrinha leste com o sul, nós vamos ter sudeste, né? Por que sudeste? Porque é o sul de leste, né? Então, nós vamos ter aí a palavrinha sudeste. E assim sucessivamente, entre o sul e o oeste, nós vamos ter o sudoeste, né? Ou seja, o sul de oeste, né? Ou sudoeste, como é falado, né? E juntando o oeste com o norte, nós vamos ter aí o noroeste. Então, ou seja, norte de oeste, né? Então, como vocês podem perceber, é facilmente aí, né, lembrarmos dessas direções, né? Tanto as direções principais, né, que são as direções cardeais, né, ou pontos cardeais, quanto também as direções aí, né, colaterais, né, ou pontos colaterais. Então, a rosa dos ventos, né, esse desenho aqui que eu estou mostrando para vocês, né, é chamado de rosa dos ventos. É uma forma de representação gráfica que permite a visualização dos pontos cardeais e colaterais. Com ele, né, você pode observar, né, que na maioria dos mapas, essa rosa dos ventos ela vai indicar o quê? A parte superior da imagem, né? Ou seja, ela está mostrando o norte. É comum, então, nós vermos aí, gente, mapas, né? Se nós formos pegar o mapinha, deixa eu só olhar aqui que nós temos aqui. Olha para vocês verem. É comum observarmos no mapa, estou aqui na página 14 da nossa apostila, essa rosa dos ventos, porque ela vai mostrar, né, a direção, ela vem aqui nos indicar a orientação, né, e através dela que nós nos orientamos aí as direções norte, sul, leste e oeste. Ok, pessoal? A parte superior da imagem está o norte. Trata-se de um padrão estabelecido do mundo todo, mas não é o único correto. O importante é orientar corretamente o mapa
isto é, indicar a direção exata dos pontos cardeais, né? Então, o importante da rosa dos ventos é, né, mostrar, indicar a direção exata aí dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, né? Sempre isso aí. Rosa dos ventos, então, é um símbolo utilizado para localizar os pontos cardeais e colaterais. Ela é incorporada ao fundo da bússola. Olha aqui, nós temos então o desenho da bússola. A rosa dos ventos, ela tornou-se com esse instrumento importante para a navegação de grandes distâncias e deslocamentos em geral. Então essa bússola, gente, ela era bastante utilizada, e vocês lembram que eu expliquei para vocês? Ela tem um ímã, né, magnético, ou seja, na ponta da agulha, e esse ímã magnético, ele sempre mostra a direção norte, né? E aí, através dessa direção norte aqui, eles vão aí sabendo onde que é as outras direções, né? E essa bússola sempre foi utilizada nas grandes navegações, né? Criada pelos chineses, como eu expliquei para vocês, e mais à frente elas foram, né? As bússolas foram aí sendo aprimoradas, né? Pelos árabes e até chegar, né? Nos outros continentes também. Beleza, pessoal? Então, é importante lembrarmos disso, dos pontos cardeais e colaterais. Se vocês puderem grifar também, né? Esse pequeno trecho aí é bom para que vocês possam lembrar. E aí, pessoal, na página 33, nós vamos falar um pouco desse polo magnético, né? Ele não é o polo geográfico. Os polos geográficos da Terra são os pontos interceptados pelo eixo imaginário da rotação de nosso planeta. Assim, temos os polos geográficos norte e sul, conforme verificamos a bússola. É um instrumento muito importante para a navegação, já que a sua agulha aponta sempre aproximadamente para o norte, facilitando que se encontre as demais direções com o auxílio das rosas dos ventos, né? Então, esse daí, o ímã, gente, na bússola, ele é um ímã magnético, onde que ele vai sempre mostrar o polo magnético, né, do nosso planeta Terra, que sempre aponta para a direção, né, aproximadamente para a direção norte. Dizemos que aponta aproximadamente porque, na realidade, a agulha da bússola não indica os polos geográficos da Terra, mas sim o polo magnético, como eu falei para vocês, né? Estes têm a localização variável com o decorrer dos anos e das décadas, mas em geral situam-se relativamente próximo aos polos geográficos, também chamados de polos verdadeiros. Observe a ilustração para compreender melhor, né? Então, como vocês podem perceber, pessoal, aqui, ó, nós temos aí a localização, né, do polo norte geográfico, né? E o polo sul geográfico, né? O polo verdadeiro. Então, sempre aí, como nós podemos perceber, ele vai estar sempre na direção central aí da Terra. Mas quando falamos de polo magnético, né? Vocês podem perceber que o polo magnético da Terra, ele é meio que inclinado. A Terra tem uma inclinação, né, bem que diferenciada, né? Ou seja, o eixo da Terra ele é mais inclinado. Então há essa diferença entre o polo norte geográfico, né? Quando falamos do norte geográfico é porque nós só vamos pegar aí a linha, né, traçada imaginária do Equador com a linha traçada, né, imaginária do meridiano de Greenwich, né, dividindo então o nosso planeta em 4 partes iguais. Mas quando falamos do polo magnético, o eixo dele ele já é mais inclinado, né? E ali essa diferença entre os eixos dos polos geográficos ou verdadeiros, o qual é utilizado para a confecção de mapas, né? O eixo dos polos magnéticos, cujo norte é apontado pelas bússolas, produz um pequeno desvio entre o norte da bússola e o norte dos mapas, né? Então, olha para vocês verem que através do polo norte geográfico, né, e polo sul geográfico, essa divisão,
né, é que é utilizada então a divisão, né, dos mapas, como eu falei para vocês, nas 4 partes, né? Nós temos a linha do Equador, imaginário paralelo do Equador, que ele vai cortar o nosso planeta Terra, como vocês estão vendo aí, na metade igual entre os polos norte e polo sul. E nós temos a linha imaginária, né, meridional do Greenwich, onde que ele vai cortar o nosso planeta Terra na metade igual em ambas as partes, né, ali na vertical, entre duas direções, oeste e leste, né? Então deu para vocês entenderem essa diferença, né? Então, diferença do polo norte geográfico com o polo sul geográfico é que é baseada aí na confecção dos mapas, dividindo o nosso planeta em 4 partes iguais, né? Agora, se formos observar o polo norte magnético e o polo sul magnético, ali, né, eles servem mais para captar, né, durante as navegações, ele é captado durante as navegações utilizando as bússolas, né? E ali ele sempre vai mostrar no ímã magnético da bússola esse polo norte magnético, beleza? Por esse motivo, gente, os deslocamentos de longas distâncias que exigem maior exatidão, além do mapa convencional, né, era necessário contar com os mapas especiais e cálculos. Isso somente em casos de deslocamentos grandes e precisos, né? Então eles utilizavam não só os mapas convencionais, mas também os mapas especiais, os cálculos, as bússolas, né? Então outros atrativos, outros elementos aí para ajudá-los aí a chegar em determinado lugar, em determinado continente que eles queriam, né? Se a viagem fosse muito longa, né? De longa distância. E para o uso cotidiano de pequenos trechos, né, essa diferença era desprezível, sendo possível utilizar, né, apenas a bússola sem problemas, né? Então a bússola ela era utilizada aí para os deslocamentos, né, mais precisos, esses deslocamentos aí mais pequenos, né, pequenos trechos. Deu para vocês entenderem, gente? Ok? Qualquer dúvida, nós estaremos fazendo uma live amanhã e vocês estarão aí me perguntando. Localizando os lugares no sistema de coordenadas geográficas. Agora nós aprendemos sobre os polos magnéticos e os polos geográficos, gente. Como que nosso planeta ele é dividido, né? Linhas paralelas através da linha principal aí paralela, que é a linha do Equador, e o meridional, que é o meridiano de Greenwich, né? Nós, então, vamos aprender sobre o sistema de coordenadas geográficas. Então, coordenadas geográficas, gente, são essas pequenas linhas paralelas aqui e meridionais, né? Onde que vocês podem ver, paralelas estão falando de linhas na vertical. E aí nós temos o paralelo principal, que é a linha do Equador. Temos outro paralelo aqui, que é a linha imaginária, mas que ela é vista aí nos mapas, né? O Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, né? E temos também aí, né, os meridianos, né, que são ligados aí desde o Polo Norte até o Polo Sul, na vertical, né, sendo cortado aí pelo meridiano principal, né, uma linha imaginária também, chamada de meridiano de Greenwich. Então, para resolver a questão de localização de um ponto do planeta, foi desenvolvido no decorrer dos séculos o sistema de coordenadas geográficas, né? Esse sistema de coordenadas geográficas trata-se de linhas imaginárias traçadas sobre o planeta que formam a malha com a qual é possível localizar com precisão qualquer ponto da superfície terrestre. Então, gente, por quê? A cada ponto, né, cada linha imaginária dessa aí que se encontra, né, por exemplo, aqui nós temos, né, entre uma linha e outra nós temos aí uma coordenada geográfica, né? Então, cada traço, cada ponto de encontro entre o paralelo e o meridiano é uma coordenada geográfica, né?
Por exemplo, aqui nós temos o ciclo polar ártico, ele está a 66 graus e 33 minutos ao norte, né? Então, já temos as coordenadas da linha do ciclo polar ártico. Assim também, né? A linha aí, ó, do meridiano de Greenwich, né? Ele está a 90 graus ao norte, né? Do Polo Norte. Então, é como se vocês, né? Se eles, né, ao criarem essas linhas imaginárias, estavam dando algumas localizações, né, tentando localizar os locais aí, né, com mais precisão. Então, gente, esse sistema aí de coordenadas geográficas é constituído por dois componentes, como eu falei para vocês: as linhas horizontais no sentido de leste a oeste, né? Então, olha aqui, cortamos aqui, nós temos as linhas horizontais, né? Cortando aqui a linha do Equador, desculpem. Nós vamos ter as linhas horizontais, né? Chamadas de paralelas, tá bom? Se fosse vocês aí, eu grifava isso aí, né? Que indica a latitude. Então, todas as linhas imaginárias paralelas à linha do Equador, elas são chamadas de latitude, ok? E estão na horizontal. Agora, nós temos também outro componente, que são as linhas verticais. Aí nós estamos falando no sentido norte ao sul, né? Lembrando, gente, para vocês não confundirem, as linhas paralelas, né, que indicam a latitude, ela sempre vai indicar a latitude norte ou latitude sul. Porém, as linhas horizontais estão no sentido de leste a oeste, né? De leste a oeste, ó, redondas, né? De leste a oeste, a movimentação das linhas paralelas. Agora, as linhas verticais, aí nós estamos falando de verticalmente, né? O meridiano de Greenwich, elas estão no sentido norte ao sul, chamadas de longitude, porém elas vão marcar a longitude leste e oeste. Não confundam isso aí, porque tem atividades para que vocês possam fazer, e se vocês confundirem, isso daí acaba, né, atrapalhando aí essa atividade de vocês. Ok, pessoal? Então, essa é a ilustração que eu venho para mostrar para vocês, né? Então, aqui nós temos as principais linhas que formam a rede de coordenadas geográficas. Beleza? Então, de sentido norte ao sul sentido, nós temos a linha do meridiano de Greenwich, que são chamados de meridianos, né? A principal é o meridiano de Greenwich, são chamados de meridiano as outras linhas imaginárias, porém marcam a longitude de leste da direita a oeste para a esquerda, tá bom? E as linhas paralelas, né, ou seja, paralelas à linha imaginária principal do Equador, elas estão no sentido leste a oeste, porém marcam a latitude norte, do sentido da linha do Equador para o norte, e as latitudes sul, do sentido da linha do Equador para o sul. Tá bom, pessoal? Não esqueçam disso aí. E na página 34, nós vamos entender um pouco sobre os paralelos, né? E as latitudes. Então, nós vamos verificar separadamente aí os dois tipos de linhas imaginárias. Primeiro, nós vamos aprender sobre as linhas paralelas e as latitudes. Então, os paralelos, gente, são linhas imaginárias paralelas à linha do Equador. Então, grifem isso aí para vocês não esquecerem. A qual é referência de latitude zero. Então, a partir da linha do Equador, aqui, ó, nós temos a linha do Equador, aqui que separa o nosso planeta Terra ao meio, na metade certinha. Ela é considerada a linha imaginária principal. Então, ela inicia-se com 0 graus. Então, é comum a gente sempre ver em mapas, né? Quando tem essas linhas imaginárias presentes, na linha do Equador, o 0 e a bolinha ao lado, indicando então 0 grau.
ela é a linha paralela principal. E através dela, depois dela, as outras linhas imaginárias que vão surgindo, elas vão, né, de 0 a 20, de 0 a 15 graus e etc. Né? É comum vermos isso aí nos mapas. Até chegar, né, nos 180 graus, né? Elas dão a volta ao globo terrestre em diferentes latitudes, o que faz com que tenham diferentes medidas, sendo cada vez menos extensos até os polos. O esquema a seguir representa um corte, né, da Terra que demonstra de que modo são definidos os paralelos. Então, olha aí para vocês verem, ó. Esses paralelos são, né, definidos através do núcleo da Terra, né, ou seja, o plano equatorial. E ali, através do núcleo da Terra, que nós vamos tendo aí, né, cada uma das linhas imaginárias, ok, pessoal? Essas linhas aí, ou seja, estamos repartindo, né, o nosso planeta em pequenas linhas aí, em pequenas coordenadas geográficas aí, né, latitudinais, né, ou seja, em pequenas latitudes. Cada grau aí representa uma latitude, né, em questão aí dos paralelos, beleza? Então, como você pode observar, a latitude ela varia de 0 na linha do Equador até 90 graus. Eu falei 180, mas é de 0 a 90 graus. Os 180 é os meridianos. Então, ela vai de 0 a 90 graus nos polos, tá bom, pessoal? Porém, a medida somente está completa quando indica além do seu valor em graus, o hemisfério onde está situado ao norte ou ao sul do Equador. Isso porque essa linha divide o globo em 10 hemisférios. Ah, tá. É por isso que é chamado de 180 graus, né? Porque é de 0 a 90 para o polo norte e de 0 a 90 para o polo sul. Ok, pessoal? Então, olha lá. O norte também é chamado de setentrional, né? E o sul é chamado de meridional. Ok? Deu para entender? Grifem isso aí. Dessa forma, os paralelos determinam a latitude de um lugar. Consequentemente, esta pode ser definida como a distância em graus de um ponto até a linha do Equador, né? Então, a latitude é, como a gente falou lá no início, ó, os paralelos ou a latitude são linhas imaginárias, né? Paralelas aí à linha do Equador, né? Qual a sua referência? A latitude 0, né? Então, um ponto até a linha do Equador. Por exemplo, da linha do Equador até aqui são 40 graus, né? Por quê? Porque estamos aí pegando as latitudes, né? Como referência a linha do Equador, 0 graus. Aí vai 0, 20, 30, 40. Paramos aqui no 40. Então, nós temos 40 graus de latitude aqui nessa região, né? Está localizado nos 40 graus de latitude. Se, por exemplo, um navio está situado a uma latitude de 45 graus sul, então olha aqui, então no sul nós vamos analisar o Equador, da linha do Equador para baixo, tá bom, pessoal? E ali sabemos que ela está em algum local no paralelo em que se encontra a 45 graus sul, né? E aí nós vamos observar 0, 20, 30, 40. Então ela está mais ou menos aqui, ó, né? 40, 45 até chegar no 50, né? Veja como fica representada no planisfério. Essa é a latitude. Então, olha aqui no planisfério. No entanto, como esse paralelo contorna todo o planeta, é necessário uma referência para localizar o ponto, né? Utilizando a rede de coordenadas geográficas. Então, olha para vocês verem. Aqui nós temos o planisfério, no hemisfério norte e sul. Aqui nós temos, né, o hemisfério norte sendo representado com a corzinha laranja. Então, aqui já dividiu para vocês. E nós temos aí o hemisfério sul representado pela corzinha amarela.
E olha para vocês verem, então, situada aqui aos 45 graus, né? Então, 0, né? 0, 20, 30, 40, 45 graus. Nós temos aqui, nesse paralelo, então, o navio ele está em qualquer canto desse paralelo aqui, a 45 graus sul. Deu para vocês entenderem, pessoal? É muito fácil, é só a gente observar as coordenadas geográficas, né? Em qual grau elas se encontram, né? Nós vamos fazer atividade sobre isso e vocês vão entender um pouco. E agora, pessoal, nós vamos aprender sobre as latitudes, né? E as zonas térmicas. Sabemos, então, que a latitude, ela interfere na temperatura do planeta. Interfere também criando as zonas térmicas do nosso planeta. Então, conforme a posição em relação à linha do Equador, isto é, conforme a posição à latitude, a superfície terrestre recebe energia solar com intensidades diferentes, né? Assim, dependendo do ponto que o objeto está em relação a essa linha, ou seja, do fato de estar situado a uma latitude mais ao norte ou mais ao sul, ela receberá mais ou menos calor ao longo do ano, né? Então, desse modo, as áreas localizadas em latitudes mais baixas, mais perto da linha do Equador, são as mais quentes, né? E aquelas mais próximas aos polos são as mais próximas dos polos ou das altas latitudes, são as mais frias, tá bom, pessoal? Deu para entender aí? Nas latitudes localizadas mais baixas, ou seja, mais perto da linha do Equador, são mais quentes que aquelas mais próximas dos polos e das altas latitudes, que são as mais frias, né? Isso ocorre em razão da proximidade esférica da Terra, como você pode conferir na imagem a seguir. Então aqui, pessoal, nessa imagem, nós temos aí, né, a separação das zonas térmicas em relação à latitude, né? Então, como vocês podem ver, nossa Terra, nosso planeta Terra, ele tem as linhas paralelas imaginárias, né? Principal aí a linha do Equador, depois nós temos o Câncer, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico ao norte. Depois nós temos aí o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico ao sul. Então, em cada uma dessas linhas, em cada um desses pontos aí, né, de encontro, nós temos foram divididas em algumas zonas climáticas, né, ou seja, zonas térmicas da Terra. E aí nós temos do Círculo Polar Ártico, né, até chegar ao Polo Norte, nós temos as zonas polares, ou do Círculo Polar Antártico até o Polo Sul, também é chamada de zonas polares, viu, pessoal? Aí nós temos zona polar norte e zona polar sul. Zona polar por quê? Porque elas estão situadas além dos círculos polares, né? Então são as áreas mais frias do globo. Durante parte do ano passam dias sem receber luz solar, enquanto durante outra parte o sol fica fica dias sem se pôr, né? Então ali, essas zonas polares, o próprio nome já diz, são as zonas mais frias, né? Aquelas áreas climáticas mais frias, né? Onde pode chegar, né, até os 0 graus aí, né? Ou graus negativos. Entre os ciclos polar antártico e os trópicos, né? Ou o ciclo polar Ártico e o Trópico de Câncer, ou o ciclo polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, essas zonas elas são chamadas de zonas temperadas, tá bom, pessoal? Por que zonas temperadas? De acordo com a latitude, elas estão intermediárias aí, né? Tanto recebendo a parte fria dos polos, quanto recebendo um pouco do calor aí da latitude mais baixa, que é paralela à linha do Equador, tá bom? E ali essas zonas são chamadas de temperadas.
Temperadas, quando nós falamos de tempero, né? Não é para deixar a comida bem temperadinha, bem a gosto, né? Assim também estamos denominando o clima, né? O clima ele é bem temperado, ele não é tão frio nem tão quente, né? Ele é moderado. Às vezes pode ser que ocorra o frio, mas depois pode ser que ocorra um pouco de a temperatura aumente um pouco, mas ali ela é bem temperada, bem adornada, né? Então essas zonas temperadas são as que se situam entre os trópicos, né? E os círculos polares árticos, como eu falei para vocês, né? Então, elas apresentam 4 estações bem definidas, mas os raios solares sempre incidem de maneira inclinada, né? Então, os raios solares eles não são tão intensos nessas áreas. Por isso, então, é chamado de zonas temperadas. E por fim, gente, nós temos aí as zonas intertropicais. E é por isso que nós chamamos, né, temos aí a designação do nosso país sendo um país tropical, né? Porque ele está situado dentro da zona climática e a maior parte do Brasil na zona climática intertropical, né? Porque ele está sendo cortado pela linha do Equador e está entre os 2 trópicos de Câncer e Capricórnio, né? Então, essas zonas intertropicais, gente, são as zonas de baixas latitudes, né? Ou seja, as raios solares são mais extensos nessas áreas. E ali, né, elas se situam entre o Equador e os trópicos, né? Elas recebem a luz solar com intensidade por certo período, né? E são áreas quentes durante a maior parte do ano. É por isso que nós aí, piraporenses, né, estamos aí, né, sempre mais com calor, calor e calor, né? E quase não temos aí dias frios, dias frescos, né? Devido a estarmos localizados nessa zona térmica e intertropical. Beleza, pessoal? Então, separando as zonas térmicas do planeta, como você pode perceber, existem 2 linhas imaginárias em cada hemisfério: os trópicos e os ciclos polares. Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, Trópico de Câncer no hemisfério norte. São linhas que delimitam as áreas mais quentes do planeta ou zona intertropical, incluindo a linha do Equador, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Já os ciclos polar ártico e antártico, né, no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul, delimitam as áreas mais frias, né, ou as zonas polares que ficam além de seus limites, né? E entre os trópicos e os ciclos polares de zonas de temperaturas intermediárias são aí os ciclos, né, são chamados aí de zonas temperadas, ok? Então as regiões situadas nas zonas intertropical recebem os raios solares com mais, né, de forma mais direta. Porém, quanto mais nos deslocamos, tanto para o norte quanto para o sul, a temperatura tende a diminuir as zonas temperadas, né, nas zonas temperadas e principalmente nas zonas polares, pois a intensidade da energia solar recebida é mais baixa, né? Por quê? Porque estamos falando de áreas, né, de latitudes mais altas, né? Então essas áreas de latitudes mais altas ali elas não vão, né, receber tanto intensidade aí os raios solares. Agora já as áreas, né, de latitudes mais baixas, próximas à linha do Equador, elas vão receber sim com mais intensidade. Por isso, né, os raios solares aí nessas áreas são mais intensos e acabam provocando esse calor excessivo, né? Ok, pessoal? Deu para entender nossa aula de hoje? Eu espero que sim. Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, né? Que eu estarei aí ajudando vocês. Então, só para não ficar nas minhas palavras, temos algumas atividades aí, a número 1 e a 2, da página 35, onde está perguntando, de acordo com sua experiência, em que momento do dia sentimos as temperaturas mais elevadas. Como você percebeu isso, né? E a 2, escreva um embasamento da sua resposta, considerando formatos e movimentos da Terra, bem como a latitude em que você se encontra.
E aí vocês vão responder essas duas questões e nós estaremos corrigindo na próxima aula, beleza? Não esqueçam também da atividade lá dos mapas, ok, pessoal? Como que é a história dos mapas, né? Qual foi o primeiro mapa até chegar na atualidade, ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.